Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a terceira parte de aplicações de derivada que trata da regra de L'Hopital. Essa regra de L'Hopital ela é utilizada para a gente calcular limites que dão indeterminações do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito, que foram as indeterminações que a gente viu na primeira unidade desse curso. Além disso, através de algumas manipulações algébricas, a gente também consegue usar a regra de L'Hopital para calcular limites que envolvem determinação do tipo zero vezes infinito, infinito menos infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito, certo? A regra de L'Hopital, ela diz o seguinte: se eu tenho duas funções que são deriváveis, de modo que a derivada da g é diferente de zero, né, no intervalo que contenha o número a, se eu tenho que o limite quando x tende a A de f e o limite quando x tende a A de g dão zero, ou seja, se eu estou no caso de uma indeterminação do tipo zero sobre zero, ou se a f e a g vão para infinito, mais ou menos infinito, tanto faz, quando x tende a A, ou seja, eu estou na indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, calcular o limite quando x tende a A de f sobre g é calcular o limite quando x tende a A de f' sobre g', desde que esse limite exista ou seja infinito. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, para avaliar essas indeterminações, é fazer exemplo, tá? O primeiro deles é esse exemplo que caiu em uma das provas da primeira unidade, que é calcular o limite quando x tende a 2 de x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 2 sobre menos 2x mais 4. Então, aqui, quando a gente calcula, quando a gente substitui x por 2, dá 8. Perdão, aqui é menos 2, tá? Aqui, ó. É menos 4, na verdade, e aqui é menos 2, tá? Para realmente ter indeterminação. Então, quando a gente substitui, vai ficar menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais 4, mais 2, dividido por 4 menos 4, que é a indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, a gente pode usar a regra de L'Hopital. E aí, a regra de L'Hopital diz que calcular esse limite é calcular o limite com x tendendo a menos 2 da derivada da função de cima. Aqui não é regra do quociente, tá? É a derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Então, isso fica o limite com x tendendo a menos 2. Aí, vai dar o quê? Vai dar derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais derivada de x ao quadrado, que é 2x, menos derivada de x, que é 1, derivada de 2 é 0. Dividido por derivada de menos 2x dá menos 2 e a derivada de 4 dá 0. Então, substituindo agora x por menos 2 vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 menos 1, dividido por menos 2, que é igual a 3 vezes 4, que dá 12, menos 4 menos 1, sobre menos 2, que dá menos 7 meios. Então, a gente vê que é uma tarefa bem mais simples, né? Um outro limite que caiu algo similar na prova de vocês foi esse aqui. Então, novamente aqui, quando a gente substitui x por 4, dá 2 menos 2 sobre 4 menos 4, que dá 0 sobre 0. Então, a indeterminação é 0 sobre 0, logo a gente consegue aplicar a regra de L'Hopital. Então, isso vai ser o limite, quando x tende a 4, da derivada da função de cima,
dividido pela derivada da função de baixo. Aqui, no fim das contas, esse limite aqui é a derivada de raiz de x, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, isso é o limite com x tendendo a 4. Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de menos 2 dá 0. Derivada de x dá 1. Derivada de menos 4 dá 0. Então, esse é o limite com x tendendo a 4 de 1 sobre 2 raiz de x, que dá 1 quarto. E aí, acabou. Aqui, só uma ressalva importante. Vocês deixarem claro qual é a indeterminação e onde vocês estão usando a regra de L'Hopital, tá? Durante os exercícios, durante a prova. Eu vou até nas próximas questões escrever um pouquinho melhor, porque eu acho que fica melhor de compreender. Pronto, aí mais uma vez, estamos com o limite aqui. Quando eu substituo x por 1, isso dá 1 menos 6. Deixa eu colocar aqui de outra cor que fica melhor. A gente vai ter a indeterminação, que nesse caso dá 1 menos 6 mais 8 menos 3. Dá menos 9 mais 9, que dá 0. Dividido por 1 menos 1, que dá 0. Então, a indeterminação é 0 sobre 0. Então, pela regra de L'Hopital, exatamente nessa igualdade, pela regra de L'Hopital, que na verdade quem demonstrou essa regra não foi L'Hopital, foi Bernoulli, tá? A gente chega aqui, isso é o limite, com x tendendo a 1, da derivada da função de cima, dividido pela derivada da função de baixo. Demonstrar essa regra, ao menos para o caso em que eu estou com a função contínua, é bem simples, tá? Os outros casos nem tanto. Aí a derivada da função de cima é 5x à quarta menos 18x ao quadrado mais 8. E a de baixo é 4x ao cubo. Então, o resultado vai ficar 5 menos 18 mais 8 dividido por 4. Então, vai ficar 5 mais 8 dá 13, 13 menos 18 dá menos 5 quartos. Se a gente está agora com indeterminação do tipo infinito sobre infinito, vamos pegar, por exemplo, uma das questões que caíram em prova. Pronto, então, limite quando x tende a menos infinito dessa função racional aqui. A indeterminação aqui é infinito sobre infinito, tá? Então, a gente vai usar a regra de L'Hopital. Quando a gente usa a regra de L'Hopital, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, para o vídeo não ficar grande. Então, quando a gente usa a regra de L'Hopital, vou chamar RL aqui. A gente fica com limite, com x tendendo a menos infinito. A derivada da função de cima vai dar 6x ao quadrado menos 6x mais 1. E da função de baixo vai dar 3x ao quadrado. Novamente aqui, eu vou ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, se eu vou ter novamente uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital mais uma vez. Então, usando mais uma vez, eu vou chegar aqui, isso é o limite, com x tendendo a menos infinito, da derivada dessa função de cima, que dá 12x menos 6, dividido pela derivada da função de baixo, que dá 6x. E, novamente, se eu, entre aspas, substituo x por menos infinito, eu vou ter infinito sobre infinito. Então, eu tenho que usar a regra de L'Hopital novamente.
Aí fica o limite com x tendendo a menos infinito da derivada da de cima, que dá 12, dividido pela derivada de baixo, que dá 6, que agora sim, derivada de, limite de constante é a própria constante, então dá 12 dividido por 6, que dá 2, e acabou. Então, a observação é que, se a indeterminação persiste, você pode usar a regra de L'Hopital mais de uma vez, tá? Continuar usando até conseguir eliminar essa indeterminação e calcular o limite por substituição direta, tá? Então, para esses exemplos que a gente fez em prova, que são limites mais simples de fazer, a regra de L'Hopital de fato torna a coisa bem fácil, né? Mas a gente vai ver agora exemplos um pouco diferentes do que a gente viu na primeira unidade, que aí é onde tem a graça, né, de calcular o limite usando a regra de L'Hopital, tá? O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, é esse limite envolvendo exponencial, né, que eu tenho limite quando x tende a mais infinito da exponencial de 3x sobre x ao quadrado. E aí, quando eu olho, esse limite está indo infinito sobre infinito. Então, essa é a indeterminação. Logo, a gente vai usar de cara a regra de L'Hopital. Então, isso vai ficar o limite, aqui era para ser azul, né? Deixa eu ajeitar. Pronto. Limite com x tendendo a mais infinito da derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Então, isso dá o limite com x tendendo a mais infinito. Essa função que está em cima é uma composição entre duas funções, a exponencial e a função 3x. Então, a gente precisa usar a regra da cadeia para derivar. Como é que fica a derivada? Fica a própria exponencial vezes a derivada de 3x, que é 3. E a derivada da função de baixo dá 2x. Então, se eu olho, quando x tende a infinito, a exponencial vai para infinito e 2x também vai para infinito. Então, aqui eu continuo tendo indeterminação. Então, eu vou usar a regra de L'Hopital novamente. Isso vai ficar o limite com x tendendo a mais infinito. O 3 aqui eu vou repetir. Derivada de e elevado a 3x, que é 3 e elevado a 3x. Derivada de 2x, que é 2. Então, só organizando as contas, é limite com x tendendo a mais infinito, 9 é elevado a 3x dividido por 2. Quando x tende a infinito, a exponencial vai para infinito, então vai ficar 9 vezes infinito, que vai para infinito, dividido por 2, continua indo para mais infinito. E aí, é isso. Eu vou agora começar a tratar dessas outras indeterminações, tá? Lembrando que aqui o foco para estes cursos que a gente está em cálculo N1 é só essa primeira regra mesmo, no caso infinito sobre infinito e 0 sobre 0, tá? Mas vamos ver uns exemplos nesses casos aqui, tá? Um de cada. Então, o primeiro caso, quando eu estou com um produto em que uma função vai para 0 e a outra vai para infinito. Bom, então esse exemplo, né, o primeiro exemplo, percebam o seguinte, eu estou com x tendendo a 0 e a função x vezes e elevado a 1 sobre x, tá? A função x, quando x tende a 0, ela também vai para 0. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que vale para limites laterais, para qualquer tipo de limite, tá? E esse outro limite aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma composição, né? Eu tenho a função 1 sobre x. Quando x tende a 0, a gente viu lá no início do curso que 1 sobre x vai para infinito. Nesse caso, mais infinito, porque eu estou com 0 pela direita. Se o expoente aqui vai para infinito, então e elevado a 1 sobre x também vai para infinito. Então, eu estou com indeterminação aqui do tipo 0 vezes infinito. Aí você pode se perguntar, professora, por que isso é indeterminação? Veja bem, quando eu estou tratando de limite, eu não estou falando de limites, que isso aqui é um número, né? Não é 0 vezes infinito, é algo que vai para perto de 0
e algo que vai para perto do infinito, que vai crescendo indefinidamente, na verdade. Então, se essa coisa aqui crescer muito e esse perto de zero for devagarzinho para perto de zero, essa coisa aqui pode explodir ou pode ir para um número, enfim. Então, vamos fazer esse limite aqui para ver nesse caso o que é que acontece, tá? Aí, beleza. A gente não pode usar a L'Hopital inicialmente. Então, o que é que a gente vai fazer? Se eu estou com um produto, o que a gente vai fazer é tentar inverter uma das funções para transformar esse produto em um quociente, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro se perguntar qual que eu vou colocar para baixo. Nesse caso, eu vou fazer assim. Vou deixar isso limite, com x tendendo a zero pela direita, tanto faz, tá? Vou manter o x aqui no numerador e vou inverter a outra função. Invertendo a outra função, ficaria, né, 1 sobre e elevado a 1 sobre x. Mas 1 sobre e elevado a 1 sobre x é a mesma coisa de x sobre e elevado a menos 1 sobre x. Vai para o denominador com sinal negativo, tá? Pronto. Agora sim, o que é que acontece? Esse aqui de cima está indo para zero. E esse aqui de baixo, como o expoente agora vai para menos infinito, também está indo para zero. Então, eu estou com indeterminação do tipo zero sobre zero. E aí, eu consigo usar a regra de L'Hopital. Pela regra de L'Hopital, isso fica o limite, com x tendendo a zero, da derivada de x sobre a derivada da exponencial. Vou fazer aqui num cantinho essa derivada da exponencial, tá? Porque a derivada dessa exponencial, eu vou ter que usar a regra da cadeia, beleza? E aí, como é que fica pela regra da cadeia? Fica a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Só que esse expoente é a mesma coisa de menos x elevado a menos 1. E aí, quando vocês fizerem, isso vai dar e elevado a menos 1 sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai dar o limite com x tendendo a zero pela direita, a derivada de x dá 1, aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado é elevado a menos 1 sobre x. Percebam o que foi que aconteceu. Quando eu fiz a escolha de inverter a exponencial, isso me trouxe um problema. Por quê? Porque quando eu reorganizar essa função, isso vai dar um limite com x tendendo a zero pela direita de x ao quadrado é elevado a menos 1 sobre x, né? Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Então, o que eu fiz foi aumentar esse expoente do numerador. E isso não é interessante. Então, quando acontecer coisas desse tipo, a gente vai fazer uma escolha diferente. Deixa eu fazer assim, vou apagar só as funções. A gente vai escolher como o que vai para o denominador como sendo o x. Então, fica o quê? É elevado a 1 sobre x dividido por 1 sobre x, tá? A derivada do de cima, agora vai mudar um pouquinho, vou apagar aqui. Eu vou fazer direto, tá? Quando eu aplicar aqui a regra do L'Hopital, porque agora isso vai para infinito e aqui embaixo também. Então, eu estou com indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Vai ficar a derivada da de cima, que dá menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a exponencial, tá? Dividido pela derivada de 1 sobre x. Que eu vou calcular a derivada de 1 sobre x aqui, que talvez alguém fique com dúvida. Isso é x elevado a menos 1, então isso é menos 1 x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, esse termo vai cancelar com esse. Então, dá o limite quando x tende a zero de e elevado a 1 sobre x. E como eu comentei anteriormente,
Quando x tende a zero pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito e a exponencial vai para mais infinito, como era esperado, tá? Porque a exponencial ela vai para infinito muito mais rápido do que o x aqui vai para zero. Então, quem domina esse limite é a exponencial, logo o limite dá infinito, tá? Como eu falei, eu vou fazer só um exemplo de cada. Então, agora eu vou fazer o exemplo do caso de infinito menos infinito. Aqui, ó, o limite quando x tende a zero de 1 sobre x menos 1 sobre seno, tá? Então, esse primeiro fator vai para infinito e esse segundo vai para infinito porque o denominador está indo para zero. Então, eu estou com o caso do infinito menos infinito. Não dá para usar a regra do L'Hopital direto porque eu nem tenho um quociente. Então, eu vou forçar que esse quociente apareça. Para forçar isso, eu vou tirar o MMC. Então, aqui vai ficar, tá? Aqui fica o produto, né, dos dois. Aí, isso tudo dividido por x dá o seno, vezes 1 dá seno, menos isso tudo dividido por seno dá x. Então, fica seno de x menos x dividido por x vezes seno de x, tá? Aí, beleza. Qual é a indeterminação agora? Será que a gente consegue ou não usar a regra do L'Hopital, né? Quando x tende a zero, seno de x vai para zero e x vai para zero também. Então, aqui em cima está indo para zero e no denominador está ficando 0 vezes 0, que vai para zero. Então, de fato, eu tenho uma indeterminação e aí eu consigo usar a regra do L'Hopital. Como é que vai ficar aqui a derivada, né? Vai ficar o limite com x tendendo a zero. Derivada da de cima vai ficar a derivada do seno é cosseno, derivada de x é 1, dividido por. Aqui eu tenho um produto, então eu tenho que usar a regra do produto. Fica derivada de x, que é 1 vezes o seno, mais x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Novamente, se você substituir x por zero, aqui fica cosseno de zero, que é 1, 1 menos 1, isso vai para zero, e aqui vai dar 0 vezes 0 mais 0, também vai para zero. Então, novamente, eu vou usar a regra de L'Hopital. Isso vai ficar o limite com x tendendo a zero, derivada do cosseno menos seno. Derivada de 1 dá zero. E aqui vai ficar derivada do seno, cosseno, e aqui regra do produto. Vai ficar cosseno mais x vezes derivada do cosseno, que é menos seno. Então, aqui eu vou apagar para botar o menos seno, tá? Cosseno de x. Quando eu substituo x por zero agora, vai dar o quê? Vamos lá. Vai ficar menos zero sobre cosseno de zero dá 1, cosseno de zero dá 1, e aqui vai ficar menos 0 vezes 0. Então, dá 0 dividido por 2, que dá 0. E aí, acabou-se. Vamos agora ver os casos em que eu estou aqui, ó, pra gente finalizar, tá? Com potência. Porque como é que a gente vai sair de uma potência para chegar num quociente, né? Já que a gente só consegue usar a regra de L'Hopital quando eu tenho indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Vamos lá. A primeira observação importante é algo que a gente já viu lá no vídeo de derivação implícita e que a gente vai usar aqui. Como a função exponencial e a função logaritmo são funções inversas, eu posso sempre reescrever uma função do tipo f de x elevado a g de x como sendo a exponencial do logaritmo de f elevado a g.
mas a gente ainda tem uma propriedade a mais, tá? Que é o ln, esse expoente ele pode sair, então isso fica E elevado a g de x vezes ln de f. E é isso que a gente vai usar para todos os casos em que eu tenho determinações dessa forma. O primeiro deles, que acho que é a letra H, que eu vou falar o mais simples possível, é o limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Claramente aqui, né, se x tende a zero, isso aqui vai dar zero elevado a zero, que é uma indeterminação. Então, isso aqui vai ficar o quê? Limite. O que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever a minha função inicialmente através disso aqui. Então, vai ficar exponencial de x vezes ln de x. Então, veja só. Como eu tenho a propriedade de continuidade da função, isso fica exponencial do limite com x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x. Então, quando eu faço isso, eu saio da indeterminação do tipo 0, 0, para que tipo de indeterminação? Esse limite que está aqui agora, ó, quando x tende a zero, o x que está aqui vai para zero, e o ln de x vai para menos infinito. Então, no fim das contas, indeterminação do tipo 0 sobre 0 é indeterminação do tipo 0 vezes infinito. E aí, como é que a gente faz essa indeterminação? Vamos calcular esse limite aqui no cantinho. Vou colocar esse aqui mais para cima para poder dar espaço. Esse limite com x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x, a gente vai voltar para o caso base, né? A gente vai pegar isso e vai transformar num quociente, fazendo o seguinte. Eu vou manter aqui o x, vai ficar o limite com x tendendo a zero pela direita de x. Perdão, vou manter o ln, né? Porque inverter o ln é ruim. O ln inverter o x, passar ele para o denominador. Então, isso aqui vai ficar, usando a regra de L'Hopital agora, quando eu faço isso, essa indeterminação agora fica menos infinito sobre infinito, tá? Então, eu saí do 0 sobre 0 para o 0 vezes infinito e cheguei na indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, pela regra de L'Hopital, isso fica o limite com x tendendo a zero pela direita, derivada do ln, que é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Se a gente organiza isso tudo, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, isso dá o limite quando x tende a zero de menos x, que vai dar zero. Então, retornando agora para esse limite aqui, certo? Eu chego que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x, que era a exponencial do limite, quando x tende a zero pela direita, de x vezes ln de x, isso vai dar E elevado a zero, que dá 1, tá? Então, é isso. Vamos ver o caso agora. Eu coloquei isso aqui mais para baixo, porque eu achei que ficou muito ruim de ver. Vamos ver o caso agora, infinito elevado a zero, tá? Letra I. Então, aqui nesse caso, estou com limite, quando x tende a mais infinito, x ao quadrado mais 1 vai para infinito, e 1 sobre ln de x, como ln vai para infinito, 1 sobre ln vai para zero. Então, é a indeterminação do tipo infinito elevado a zero. Novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar essa observação para reescrever essa função como sendo, vai ficar o limite com x tendendo a mais infinito, da exponencial do expoente vezes o ln dessa primeira função aqui, tá? Então,
basicamente aqui eu tô com o limite com x tendendo a mais infinito da exponencial de ln de x ao quadrado mais 1 sobre ln de x. E aí, é esse expoente aqui que eu vou analisar o limite, tá? Então, analisando o limite deles, vai ficar limite com x tendendo a mais infinito, ln de x ao quadrado mais 1 sobre ln de x. Como é que a gente faz? Regra do L'Hopital, porque aqui está dando infinito sobre infinito. Então, eu posso usar a regra do L'Hopital direto. Isso vai ficar o limite com x tendendo a mais infinito. Vou colocar isso aqui mais para baixo um pouquinho, porque eu acho que vai atrapalhar. Vou botar assim, note que... Talvez ajude vocês a ler depois, tá? Então, a derivada do ln de x ao quadrado mais 1, pela regra da cadeia, fica 1 sobre x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x. E a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, se a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso vai dar 2x ao quadrado, né? Sobre x ao quadrado mais 1. Então, aqui, né, se a gente olha, tá dando infinito sobre infinito novamente. Então, usando a regra da cadeia novamente, vai ficar igual, né? Eu vou botar a regra da cadeia, não, perdão, a regra do L'Hopital. Vai ficar igual ao limite com x tendendo a mais infinito. Aqui, né? Em cima está indo para infinito, embaixo está indo para infinito. Vai ficar a derivada de 2x ao quadrado, que é 4x. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, cancelando esse com esse, vai dar o limite de 4 sobre 2, que é 2. Então, voltando, isso aqui vai ficar e elevado ao quadrado. Acho que em vez desse note que, é mais assim um pois, né? Esse limite dá e ao quadrado, pois o limite do expoente dá 2. Para finalizar, vamos ver um exemplo do caso 1 elevado a infinito. Então, novamente aqui, né, quando x tende a mais infinito, aqui vai ficar 1 mais 2 sobre infinito, que dá 0. Então, aqui eu tô com 1. E em cima, x tende a infinito, então x tende a infinito. Então, 1 elevado a infinito. Vou colocar tudo assim, porque eu acho que ajuda vocês a enxergarem a indeterminação. E aí, como é que a gente vai fazer? Mesmo esquema. A gente vai escrever isso como sendo o limite, com x tendendo a mais infinito, da exponencial, aí baixa esse expoentezinho, vezes ln do que está dentro, certo? E aí, o que é que a gente faz? Calcula esse limite de cima. Esse limite desse expoentezinho aqui. Então, calculando o limite, vai ficar, né? Limite. Aqui, ó, quando o x tende a infinito, isso vai para infinito e esse outro vai para zero. Então, eu vou precisar inverter uma das funções. Eu vou fazer mais direto. Vou manter o ln no numerador, tá? E vou colocar no denominador o x. Então, eu vou colocar ele invertido. Então, fica 1 sobre x. Então, isso vai dar o limite com x tendendo a mais infinito. Derivada da função que está em cima, fica 1 sobre 1 mais 2 sobre x, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 2 sobre x ao quadrado. Não estou fazendo detalhar dessas derivadas, porque compete a outra coisa, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, a gente vai reorganizar esses termos, tá? Eu consigo cancelar esse 1 sobre x com esse aqui, beleza? Então, vai ficar o quê? Vai sobrar vai sobrar 2 aqui em cima. 2 dividido, perdão, tem um limite, né?
Ficar o limite com x tendendo a mais infinito. Como eu vou cancelar o 1 sobre x ao quadrado, esse menos na verdade, então vai sobrar 2 dividido por 1 mais 2 sobre x. E aí, quando x tende a mais infinito, esse pedacinho aqui vai para zero, então vai ficar 2 sobre 1 que dá 2. Então, se isso aqui dá 2, isso aqui dá e elevado a 2, pois esse limite aqui deu 2. E aí é isso. Só uma observação, infinito elevado a zero é indeterminação, mas zero elevado a infinito não é, tá? Porque quando eu faço zero elevado a infinito, eu transformo na indeterminação tipo infinito vezes Ln de uma coisa que vai para zero. Então, fica infinito vezes infinito, que dá infinito. Então, deixa eu colocar aqui como observação. Uma observação final é que zero elevado a infinito não é indeterminação. Sobre o porquê de ser ou não indeterminação, eu posso explicar melhor na aula ao vivo, tá? Mas basicamente é só lembrar sempre que eu estou fazendo tender, né? São números que se aproximam de, mas não são esses números, né? Então, você vê, por exemplo, que o último exemplo, que era 1 elevado a infinito, eita, eu botei no canto errado, mas 1 elevado a infinito deu e elevado ao quadrado. Tem nada a ver com 1, por exemplo, tá bom? Então, é isso. O próximo vídeo vai ser o último e é sobre construção de gráfico e problema de otimização. E aí a gente finaliza a disciplina. Até o próximo vídeo.